Bom dia, meu nome é Marcos Diniz Cruzeiro, eu sou o dono da Lenderbook Company e estou aqui para administrar mais um tema para os meus leitores do meu site. Hoje eu vou falar sobre o tema como aflorar a clarividência utilizando filosofia. Vou fazer uma abordagem baseado no meu aprendizado de 2 a 3 anos, que eu adquiri de 2 a 3 anos atrás. Eu batizei esse método como sendo o método socrático adaptado, que é um método de controle menêmico, no qual a gente pode utilizar recursos projetivos para fazer com que esses recursos se transformem em sequências harmônicas de informações no qual você chega ao conteúdo desejado. Então, para você poder desencadear esse processo dentro do seu cérebro, você necessita primeiro escolher um tema. Vamos supor, hipoteticamente, que eu escolha como um tema central que eu seja receptivo à atração de informações. Um exemplo que eu coloquei no meu site foi essa pequena informação aqui, ó. Muitos me questionam porque eu não torno minha empresa lucrativa privando a informação apenas para aqueles dispostos a contribuir financeiramente pelo uso da informação. E eu respondo que é impensável imaginar que eu disponho de uma informação para unificar minha espécie e, em vez disto, eu prefiro lucrar com a desgraça e o infortúnio da nossa própria segmentação. Então, através dessa estrutura, desse tópico frasal que eu fiz em 2 frases, eu consegui sintetizar um pensamento no qual eu criei uma base de sustentação para esse pensamento, no qual o meu objetivo é abrir a minha psique para informações que unifiquem a minha espécie. Então eu fiz uma declaração, eu expressei essa minha vontade, esse tema de começar a absorver informações dessa natureza. Então, uma vez quando eu fixo esse tema, eu começo a trabalhar com realce de estruturas de condicionamento psíquico. O que é isso? São grandes blocos de conhecimentos que eu necessito ter para que esses blocos ancorem, façam uma segunda ancoragem do meu desejo principal, que no caso específico que eu levantei aqui para o site, é informações para unificar minha espécie. Então, imaginemos que eu tenha o meu grau de conhecimento acadêmico me permite supor que para que esse objetivo seja atingido, eu necessite de pessoas que disseminem a informação na sociedade. Mas se eu observo que se na sociedade que eu estou inserido tem poucas pessoas com essa capacidade de transmissão, então eu tenho que quebrar o bloqueio, e uma vez que eu quebro esse bloqueio, o que eu vou fazer? Eu vou gerar aquele fluxo de funcionalidades que eu preciso ativar para que eu possa atingir o meu objetivo. Então, se eu não tenho disseminadores, eu procuro uma forma de integrar a minha necessidade a um conteúdo. Então, eu coloco no meu cérebro que eu vou ser professor. E como professor, eu vou ter essa capacidade de transmitir. Então, o segundo questionamento, depois dessa vontade que domina o meu centro projetivo, de me auxiliar ao tema, é fazer com que o meu pensamento seja voltado para práticas distributivas da informação, né? Então, eu
dentro desse conceito, eu sou capaz de atribuir limites. E dentro desse limite, eu posso trabalhar em um movimento em que eu me permita transferir a informação gradativamente, ou que eu me permita transferir essa informação de forma acelerada. Isso vai depender do objetivo em que eu desejo atingir, de acordo com o meu propósito de contribuir para a unificação da minha espécie, que foi o tema de interesse no qual eu sugeri para o meu site. Então, em seguida, eu vou fixar os parâmetros. Agora, desculpa, eu vou retornar. As estruturas de realce as estruturas de realce de condicionamento psíquico, além do fato de eu colocar como ser um disseminador, um professor, eu não necessito ancorar necessariamente em uma única unidade de estrutura de conhecimento. Eu posso criar vários blocos de estruturas de conhecimento ancoradas em profissões, no qual elas vão me dar suporte para que eu possa atingir esse tema que eu desejo. Então, utilizando de filosofia, quando eu me proponho a captar uma informação que unifique a minha espécie, eu vou encontrar uma barreira ambiental. Eu me torno sensível a perceber no ambiente quando algum aspecto é contrário àquele posicionamento que eu tomei para mim. Então, se eu vejo na televisão uma cena de guerra, esse objetivo contrapõe ao objetivo tema que eu fixei para realizar a tarefa, né? E o que eu vou fazer? Eu vou colocar à minha disposição um realce sobre todas as estruturas de condicionamento psíquico que eu agreguei como estruturas de formação profissional para canalizar informações que afastem de perto de mim aquela ameaça que eu consegui identificar. Então, dessa forma, é como se eu estivesse me escalando a atuar dentro daquele setor no qual a malebeneficência do meu objetivo faça com que eu afaste o mal que está próximo de mim, para depois eu poder ter o benefício posterior do meu condicionamento. Aí nessa fase que eu estava querendo falar aquela hora sobre a fixação dos parâmetros que refletem o tipo de condicionamento psíquico que a pessoa necessita para o desenvolvimento de uma tarefa em nível de proficiência. Então, aí eu começo a condicionar. Para que eu seja professor, o que eu tenho que ter para conseguir disseminar uma informação que atenda e gere benefício para os meus alunos? Então, partindo desse ponto, o que eu faço? Eu preciso observar esse meu aluno. E à medida que eu observo, eu preciso canalizar raciocínios que me permitam identificar qual o grau de dificuldade no qual ele está inserido. Mas esse é um dos parâmetros, essa canalização. Um outro parâmetro é identificar a natureza do problema desse meu aluno. Então, eu tenho que ser capaz de canalizar raciocínios que identifiquem essa natureza do problema do meu aluno. Também eu tenho que saber o sentido em que suas colocações, quando esse sentido é migrado para o espaço ambiental, na forma de uma expressão escrita, sonora ou qualquer outra forma projetiva, eu tenho que ser capaz de entender o que o seu conteúdo interno está querendo me dizer. Então, eu tenho que ser capaz de colher esses raciocínios
que me fazem perceber qual o sentido que está sendo aplicado a uma retórica, a um processo em que está sendo evidenciado em um ambiente. Além do sentido, eu tenho que entender também, eu tenho que ter um total domínio sobre os aspectos de eu me perdi agora, de propósito, em relação ao conteúdo que eu estou observando que esse aluno está trabalhando. Então, a partir do método socrático adaptativo, eu posso começar a fazer um gerenciamento no qual eu vou migrando para o meu cérebro raciocínios que vão identificando, a partir do meu conhecimento ambiental, de tudo que eu consegui catalogar no meu cérebro, das necessidades desse meu aluno. Então, eu acredito que quando eu começo a escrever, essa minha escrita, ela segue uma tendência, no qual essa tendência, ela me alerta que o meu aluno terá dificuldade associativa de compreender a mensagem. Então, partindo desse ponto, isso me desperta um interesse do meu conteúdo, de ser um professor, de colecionar novas ondas de informação, no qual eu vou poder migrar novos raciocínios para melhorar progressivamente o grau de conhecimento desse meu aluno. Né? Então, é um sistema em cadeia, no qual a gente vai dando valor a qualquer tipo de raciocínio que chega dentro do seu espaço psíquico. E a partir desse raciocínio, se ele é um elemento que te causa um prejuízo humano, você ser capaz de encontrar uma solução para que aquele elemento que te incomoda, ele seja aflorado para o espaço ambiental de uma forma que haja um entendimento, e havendo entendimento, você cria harmonia no ambiente. Ou seja, se o pensamento aflorou, e ele é um pensamento que gera um problema, é sinal, se eu desenvolver a capacidade de ser um escritor, é sinal de que eu não deva fazer com que esse pensamento seja migrado para a continuidade do problema no ambiente, mas como um alerta para fazer com que o escritor encontre uma solução projetiva no qual ele possa migrar raciocínios que resolvam aquele problema que está contido dentro da sua mente. Então, continuando, nós temos uma sequência natural que será uma percepção diferenciada do funcionamento da estrutura cerebral. Então, o que um professor deve ser capaz? De compreender que distintas pessoas possuem necessidades e desejos diferenciados, né? E essas diferenças fazem com que pessoas que fixem diferentes temas de interesse, elas gerem estruturas baseadas nas suas ancoragens de condicionamento e fixação de parâmetros diferenciados, que dão uma ideia funcional de uma estrutura cerebral própria do indivíduo, que, segundo a psicologia e a psicanálise, pode ser dividida em grandes grupos, mas não necessariamente é uma forma didática de apenas poder fazer mais ou menos uma menção de como é possível encaixar dentro da clínica alguns tipos de posturas em que os indivíduos se situam. Continuando, nós temos então o realce dos parâmetros de interesse. Deixa eu corrigir aqui. Dos parâmetros de interesse, a partir de estruturas de moral e ética.
Então, o que o indivíduo deve ser capaz? De quando ele coletar uma linha de raciocínio deste ambiente, ele ser capaz de localizar aquele elemento da estrutura de raciocínio que se vinculou ao seu cérebro e ver o impacto em que esse raciocínio colabora para afetar a moral de um agrupamento. Então, esse raciocínio, caso venha a afetar, ele vai provocar um prejuízo para essa sociedade ou vai florescer um questionamento no qual é uma necessidade de gestão ética. Então, vários objetivos vão sendo lançados na mente desse escritor, né, que tem o objetivo de unificar a espécie, de forma que ele vai procurar balancear de forma a integrar o máximo de pessoas possíveis dentro da moral e dentro da ética dominante do seu espaço temporal. Então, a partir desse princípio de realce, desses parâmetros de interesse, a gente vai criar um gerenciamento dinâmico em que o filósofo passa a orientar o seu fluxo de raciocínio. A partir desse gerenciamento, ele vai trabalhar dentro de uma estrutura cerebral. Vamos supor que o meu interesse seja fazer livros dentro do meu conceito de mostrar para a sociedade crimes que acontecem, e eu gosto de fazer livros policiais. Então eu vou começar a colher fluxos no qual princípios de contravenção vão ser indexados na mente do escritor, através desses fluxos de pensamento. Quando esses fluxos são encaminhados, o literato ele tem que ser capaz de compreender uma lógica que traga um benefício para o seu leitor e não fazer com que a indução, porque toda leitura, quer queira ou quer não, ela é indutiva, porque ela se pressupõe indexar uma informação no qual essa informação irá contribuir para uma estrutura que gere um aceite de memória, no qual ele tenta te convencer que aquele aceite é fundamental para você colocar aquela instrução na sua vida. Então, escritores têm que ser o máximo possível conscientes a fim de provocar aceites e rupturas de aceite dentro de um leitor, no qual esse processo seja capaz de fazer com que o seu leitor tenha benefício ao efetuar a leitura, né? E por último, dentro desse gerenciamento dinâmico, eu posso trabalhar dentro de um ambiente neural no qual eu possa me sentir completamente perseguido. Dessa forma, se eu me sentir completamente perseguido, eu posso escrever bons livros a respeito de conspirações, né? Se eu trabalho num aspecto em que eu vivo apaixonado, eu posso escrever bons livros e histórias de romance. Se eu trabalho num aspecto em que eu me concentro em uma observação com o passado, eu posso trabalhar em bons livros de história. Então esse método é super importante, adaptativo. Agora a questão inicial que algumas pessoas devem estar me questionando, por que eu falei que é um princípio que aflora a clarividência? Porque o conceito de clarividência é justamente uma conexão no qual te permita abrir seu espaço interior para vários interesses que façam com que o seu tema seja perseguido. Então, dentro desse contexto,
eu posso ter um grau de responsabilidade dentro da minha linha de raciocínio da escrita literária, em que a conexão projetiva ela pode ser desencadeada de formas bem trabalhadas, como se fosse, por exemplo, em grau de telepatia. Eu posso trabalhar em raciocínios em grau de colher informações de meus usuários, mas só que de um nível filosófico, no qual essa filosofia que é produzida em torno da minha necessidade, dependendo do meu grau de moral e de ética, ela se aproxima muito do vínculo com a realidade, né? Se as pessoas souberem compreender profundamente esse tipo de material que eu estou lançando, elas vão ser capazes de romper as suas barreiras de raciocínio que elas mesmas colocaram, porque não foram capazes de compreender o que estava sendo exigido quando ela notou que tinha uma barreira que impedia ela de escrever. Quando ela conseguisse até o fato o que verdadeiramente está a impedindo de progredir o seu livro de 2 ou 3 ou 4 páginas em diante, e a partir desse ponto ela ser capaz de acoplar aquela informação no qual será útil para que a barreira seja desfeita e ela colha o seu fluxo contínuo de informações. Dependendo dessa estrutura psíquica de funcionamento que ela rege em sua mente, ela pode perceber algumas linhas de conflitos. Isso significa que dentro daquela linha de conhecimento que ela está trilhando, ela deve ser capaz de pegar esses conflitos e transformar em uma racionalização em que seja possível criar uma harmonia dentro daquele conteúdo. É como se fosse uma tarefa que é o pagamento para a pessoa ter aquela informação. Então ela canaliza o problema. O problema é inserido na mente, mas não significa necessariamente que aquele problema dentro desse foco de construção da união não significa necessariamente que ela está sendo agredida, mas é uma exigência no qual ela deve colocar de forma expressiva para o ambiente a solução para que aquele conflito interno não seja desencadeado para o ambiente. Essa é uma das estruturas possíveis de se fazer. Eu estou falando especificamente da minha estrutura, como eu organizei a minha psique. E dentro dessa lógica, eu preferi trabalhar dentro de uma comunicação em que eu coloco blocos de informações de forma segmentada, de forma que no futuro, quando eu tiver recursos financeiros, eu possa criar um sistema de busca em que seja muito fácil gerenciar a informação. A pessoa, por exemplo, tem a necessidade de uma informação sobre depressão, né? E como eu fui capaz de colher raciocínios em que eu me sentia deprimido por um determinado tempo e compreender como essa depressão me afetou e colocar para fora o que eu fiz para solucionar esse problema que me afligia, ou quando eu era psicótico, o que eu fiz para me livrar da psicose e colocar como ensinamento para as pessoas que têm acesso ao meu conhecimento. Então, se vocês entenderem esse princípio, vocês vão ter esse objetivo de ter essa clarividência aflorada. Eu agradeço mais uma vez, eu peço desculpa por alguma falha. Se vocês tiverem percebido alguma falha, em vez de ficarem retidas e colhendo raciocínios que afetam a nossa comunicação,
Eu prefiro que você me mande um e-mail e comunique aonde está a minha falha, para que eu também possa melhorar o processo. Caso contrário, eu vou ter apenas como ferramenta os princípios filosóficos em que eu desenvolvo a clarividência, no qual é possível eu perceber a informação e, a partir dessa percepção, sem o contato direto com o autor, eu provocar a melhora que eu necessito para transmitir para vocês as informações. Agradeço mais uma vez e, sempre quando necessário, visite o meu site www.lenderbook.com. Até a próxima. Tchau!